Já. Gente pra caramba. Bom, vocês estão... Eu vou começar a apresentação. Eu comecei a gravar, Renato. Bom dia. Hoje, dia 18 de dezembro de 2020. Aí nós estamos aqui para a palestra do Renato. O Renato tem um grande carinho, porque ele estudou comigo, trabalhou comigo e trabalhou no CBPF. Ele vai apresentar a palestra sobre introdução à computação quântica, o básico. A formação do Renato ele é matemática, de licenciatura, se eu não me engano, e atualmente ele é doutorando no Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC, em Petrópolis. E eu vou passar agora a palavra para o Renato iniciar a apresentação. Boa sorte, Renato. Qualquer coisa, é só avisar. Obrigado, Anderson. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo convite. Fico muito lisonjeado em apresentar esse trabalho para vocês. Eu vou falar do básico mesmo, sabe? Chão de fábrica mesmo, sobre a computação quântica. Então, vamos lá. Eu dividi essa apresentação em 5 tópicos, alguns muito grandes, outros bem pequenininhos. Eles estão dispostos aí, né? Computação, o que é um computador quântico, o que são qubits, como são os algoritmos quânticos. Vamos falar um pouquinho de supremacia quântica e o que tem pela frente, o que nós vamos, o que nós esperamos ver daqui a alguns anos nesse cenário de computação quântica, comunicação quântica. Também tem a criptografia quântica, mas a criptografia quântica é a criptografia que roda no computador quântico, e tem a criptografia pós-quântica. Eu vou explicar a diferença, porque a minha área de pesquisa, na verdade, é criptografia pós-quântica. É onde eu trabalho lá no laboratório. Tá? Bom, os computadores clássicos, esses que nós conhecemos no nosso dia a dia, incluindo até os smartphones, eles são montados a partir de portas lógicas, são os processadores, memórias. Eles são conjuntos de portas lógicas. Essas portas já são bem conhecidas, quem fez uma introdução à arquitetura de hardware deve conhecer perfeitamente bem. Portas AND, NOT, NOR, OR, NAND, e elas são fabricadas através de miniaturização de transistores. Tá? Transistores são circuitinhos eletrônicos bem simples, tem 3 perninhas, por assim dizer, e eles são miniaturizados e colocados dentro do substrato do chip. Aqui dentro esse invólucro preto aqui, dentro dele tem um substrato de silício e os transistores são miniaturizados e colocados ali dentro. Tá? Um computador quântico, ele já não usa essas portas. Ele é uma máquina que se baseia nas leis da mecânica quântica. Na verdade, se baseia nas leis da mecânica quântica e, basicamente, em 3 postulados grandes. Tá? E eu vou falando ao longo da palestra. Aí vem a pergunta, mas por que nós estamos falando de computação quântica? Por que tem computação quântica se existem supercomputadores como o Santos Dumont, o Tupã, lá da Petrobras? E vocês podem parar para olhar, agora vocês têm aí temos notebooks hoje em dia extremamente poderosos e computadores de mesa aí, esses computadores gamers aí que tem, sei lá, 10 teraflops, é coisa pra caramba, mas por que a gente fala de computador quântico? Bom, o computador quântico, ele surge por 2 motivos. O primeiro, nós temos a lei de Moore. A lei de Moore, ela postula que a miniaturização de chips de transistores e chips de silício estava dobrando a cada ano. Estava, né? Eu pus o verbo no tempo certo. Por quê? Porque hoje em dia a gente acredita que já dobre a cada semestre, até menos. Aqui eu trouxe um gráfico simples para vocês, que eu peguei do Mega Quantum Computing. Aqui, ao longo dos anos, de 1970 até 2000, nós temos o número de transistores aqui, tá? E vocês notem que eles vão crescendo, de 1000 transistores até 100 milhões de transistores. E aqui nós temos os seus referidos processadores. Tá, tudo bem que são processadores Intel, mas isso aqui também se aplica exatamente, escala logaritmos. Quase isso, está quase lá. E você vê o quanto cresce, né, o número de transistores por substrato. O problema de você miniaturizar transistores é o seguinte:
atualmente nós chegamos a uma barreira que quanto mais você miniaturiza, o que acontece? Você tem uma dissipação de calor muito maior e você começa a experimentar efeitos indesejados no substrato de silício, que seriam o quê? Capacitâncias parasitárias, indutâncias parasitárias, por causa do tamanho do chip e também por causa da barreira de frequência, que você não pode mais colocar frequências muito altas com substratos, com transistores muito pequenininhos, porque você começa a experimentar, justamente, além dessas capacitâncias parasitárias e tudo mais, nós também temos os efeitos quânticos associados aos transistores. Então, o que acontece? O que a indústria de processadores fez em resposta a esse problema? Eles criaram o que nós chamamos de processadores multicores. O que são os processadores multicores? São esses processadores que nós usamos hoje em dia. Você compra você vai comprar um celular, você fala, não, esse celular aqui é quad-core. O que significa isso? Significa que ele tem 4 núcleos lá dentro. Podem ser núcleos físicos ou núcleos virtuais. Eu vou explicar. Por exemplo, eu tenho aqui um Core i7. O Core i7 ele tem 4 núcleos físicos. O que significa isso? Significa que o processador, o substrato de silício dele é dividido em 4 pedaços e cada pedaço desse possui uma unidade de processamento, uma PU. Claro que cada PU possui seu número de cache, tem sua cache individual, a sua cache, tem 2 caches individuais e uma cache compartilhada, né, o nível 3. Só que se eu habilitar o hyperthreading, o que é isso? Significa que eu estou pondo 2 threads para... Thread é a menor unidade de processamento paralelo, tá, gente? Eu estou colocando 2 threads em cada unidade daquela. Então, de 4 núcleos físicos, como eu tenho 2 threads para cada núcleo físico, eu passo a ter 8 núcleos virtuais. Então, quando alguém fala para você assim, esse processador aqui tem 8 núcleos virtuais, isso significa que tem 4 núcleos físicos e provavelmente você pode habilitar 2 threads para cada um. Você pode pôr até mais, tá? Mas o hyperthreading ele permite 2, na maioria dos casos. Só que aí também entrou um outro problema. Por exemplo, quando você quer um processamento de alta performance, né, computação de alta performance, HPC, nós construímos os supercomputadores, como vocês já devem ter visto aí na mídia. Só que os supercomputadores são muito grandes e eles gastam muita memória, gastam muita energia, e daí veio a necessidade de mudar de paradigma. Com isso veio a ideia da computação quântica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto da criação da computação quântica foi o seguinte: Pianoff e Manning, em 1980, eles apresentam as primeiras ideias de um computador quântico. Mas a necessidade real foi apontada por Feynman num congresso em 1971, onde ele postulou que um computador clássico não simula muito bem a mecânica quântica. E isso é verdade. Nós vimos isso recentemente, quando a China conseguiu atingir a supremacia quântica na questão da modelagem do Boson sampling. Tá? Aquilo lá foi aquele modelo matemático do Boson sampling. Se você tentar rodar num computador comum, devido à natureza quântica do modelo, você tem que restringir muita coisa no modelo para rodar num computador clássico. Já no computador quântico você não tem essas restrições. Então, por isso que foi considerado supremacia quântica da China neste quesito, tá? Porque eles montaram para aquele problema específico, quer dizer, foi um computador, eles configuraram o computador quântico para aquele modelo. Eu vou falar isso lá na parte de supremacia. Em 85, o Deutsch ele publica um artigo onde descreve o computador quântico universal, que é o computador quântico que a gente conhece mais ou menos hoje em dia. Em 94, chegou ele, Shor. Ele criou o primeiro algoritmo quântico, conhecido como algoritmo de Shor, também conhecido como Shor-RSA, já era criptografia. Esse cara aqui é o cara que gerou um problemão para o RSA, tá? Ele é o fantasma do RSA. Em 96, nós temos o Groover, que publica... Isso, ele mesmo, Richard Feynman. Muito obrigado. Que ele publica o primeiro algoritmo para busca de elementos. É um algoritmo simples, ele só busca elementos numa rede, só que
ele se mostrou muito mais eficiente do que seu equivalente na computação clássica. Então, em 96, Groover começa a despontar a supremacia quântica. E aí vocês devem estar se perguntando, porque quando eu fiz o curso de computação quântica no laboratório, é uma cadeira do doutorado, a primeira coisa que a gente pensa, que nós entramos assim, porque lá no LNCC o que acontece? Acontece uma coisa engraçada. Eles caem direto na parte de matemática e física, dos conceitos e tudo mais. Só que, como é que ele é fisicamente? Como é fisicamente um computador quântico? Vocês já devem ter visto fotos aí do Google, mas geralmente eles mostram o que a gente chama de lustre. Eu vou mostrar o restante. Eu pedi autorização à D-Wave, expliquei para eles que a D-Wave é uma empresa canadense de computação quântica, tá? Eles têm computadores quânticos lá, só que o deles é para atividades específicas, tá bom? Não é que nem o Google e a IBM, que são computadores quânticos de uso geral. O deles é que nem o do chinês lá, só para uso específico. E eles foram muito educados, muito solícitos em me mandar fotos do computador quântico deles, e com detalhes e tudo mais, para eu poder mostrar para vocês. Então tá aqui, ó, cortesia da D-Wave. Aqui nós temos a QPU, né, que é a unidade de processamento quântica. Nesse quadradinho pequenininho aqui, é onde nós encontramos os qubits, entendeu? Legal, cara, mas a D-Wave ela é bem limitada, tá bom? Quem virou fã da D-Wave aí, só para deixar explicado, você pode usar, pode mandar modelos para lá, eles são bem carinhos, por sinal, para nós brasileiros principalmente, o dólar canadense não está barato, mas é verdade. Mas eles são para atividades muito específicas, então eles não são para uso geral. Tá? Para uso geral, os computadores deles já são meio instáveis, por assim dizer. E aonde é que estão os qubits, né? Os famosos e famigerados qubits? Qubits é a menor unidade de memória quântica, tá? Assim como a gente tem os bits, 0 e 1, que são as menores unidades de memória do computador clássico, os qubits são a menor unidade de memória quântica. Os qubits ficam na interseção dessas linhas aqui, tá vendo? Bem aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver, não tem como dar zoom, mas eles ficam bem aqui assim, nessas interseções dessas linhas aqui, tá? Então, como funciona isso? Você aplica uma tensão elétrica aqui, não, um pulso elétrico, gera um campo eletromagnético nessa interseção, e se o campo tem uma orientação, ele vai ser associado ao valor 1. Se ele tem uma orientação contrária, ele é associado ao valor 0. E tem o caso, que vocês já devem ter ouvido falar, da coexistência quântica ou superposição de estados. É quando você tem o campo nas duas direções. Do ponto de vista físico, temos um professor de física aqui assistindo, que ele deve ter torcido o nariz agora, e deve ter pensado, nossa, que absurdo, isso não acontece na física clássica. E realmente não tem como acontecer, você tem um campo com duas orientações ao mesmo tempo. Mas, no caso aqui, esse substrato aqui, ele é um supercondutor. Tá? Ele tem capacidade de supercondutor, e esse tipo de situação, um supercondutor, ele permite esse tipo de situação que não é normal na física clássica, mas é comum na mecânica quântica, a superposição de estados. Tá bom? Então, quando a gente fala superposição de estados, significa mais ou menos que você tem a corrente indo nos dois sentidos. Tá? Isso, o gato de Schrödinger é um experimento mental para a ideia da superposição. Mas posso jogar uma água fria em vocês? Eu sei que muita gente fica chateada comigo quando eu comento isso, porque eu conheço vários físicos e eles ficam realmente incomodados, principalmente o pessoal que trabalha muito com quântica, com a ideia do gato de Schrödinger. E até o próprio Schrödinger disse que foi uma péssima ideia essa piada, porque a ideia de superposição quântica, ela só funciona para as partículas subatômicas. Não faz sentido falar em superposição para objetos compostos, mistos, né? Como um ser humano, como um carro, ou até mesmo um gato. Pergunta, os slides estão passando? Vocês estão vendo os slides passarem aí? No momento está aquela foto do computador da D-Wave. Isso, eu não mudei. Ah, perfeito. Mudou? Mudou. Beleza. Então, e aí vem a pergunta que vocês devem estar se fazendo, né? Por que não vemos computadores quânticos por aí, já que já existem chips? Por exemplo, a IBM tem o chip dela, a Google tem o seu próprio chip, a D-Wave tem o chip dela, Deus e o mundo tem várias empresas que trabalham com computação quântica por aí. Na China tem um monte delas, tá?
trabalhando com computação quântica, mas nós não vemos pelo seguinte: essa estrutura aqui, você já deve ter visto várias fotos, principalmente a do Google, eles botam bastante essas fotos na internet. O nome dessa estrutura é lustre, tá? É tipo um lustre mesmo, lá da sala da gente, sabe? Tem o teto, né, aqui em cima, e ele vem descendo até o chão. Esse aqui é o lustre. A unidade de processamento quântica, ela fica aqui, ó, nesse quadradinho. Aqui a temperatura vai decaindo até chegar a 15 milikelvins aqui. 15 milikelvins é aproximadamente menos 258 graus Celsius. É bem frio, né, parceiro? Então, exige um sistema de resfriamento muito robusto, que eles chamam de sistema criogênico. Fora que todo esse lustre ele tem que ficar isolado de interferências eletromagnéticas e de radiação cósmica. Então, eu peguei essa foto aqui da The Wave, que aqui é um computador deles, o Advantage 2, é um dos mais novos que ele tem. O lustre ele fica nessa parte aqui de trás, tá? Aqui é o que eles chamam de enclosure. Ele bloqueia, é uma câmera blindada, que não é tipo gaiola de Faraday mesmo. Para quem já viu aí o professor de física aí, ficar feliz para saber que eu sei um pouco de física. É tipo uma gaiola de Faraday mesmo, ele isola o elemento lá dentro, e mais do que isso, ele também evita que partículas oriundas de raios cósmicos atravessem aqui, tá? Nessa parte aqui onde está escrito Advantage, grandalhão, é onde fica o sistema de criogenia deles. Então aqui fica toda a parte de nitrogênio líquido e tudo mais, que vem para cá para resfriar a enclosure e diminuir a temperatura, porque aqui a temperatura vai diminuindo em estágios, tá? Aqui ela chega a 15 milikelvins aqui, mas aqui em cima ela é bem maior do que isso. E essa parte aqui da frente é justamente a parte de conexão com rede, para você conversar com o computador quântico via rede, tá? Então essa aqui tem switch, tem sistema de switches aqui, tem os osciloscópios e tudo mais. Bom, agora vamos falar mesmo da parte de programação. Eu não sei se vocês sabem, não sei se a maioria já fez a disciplina de fundamentos de computação, mas existem modelos de computação, tá? Na computação clássica, que é o que a gente usa, tem dois modelos muito famosos, que é o máquina de Turing e o lambda cálculo. Qual é a diferença entre eles? O máquina de Turing, quando você programa para a máquina de Turing, você está no modelo de máquina de Turing, você programa pensando na estrutura de hardware da sua máquina. Você pensa na memória, você pensa no processador, você pensa no sincronismo de entrada e saída de dados. A maioria dos programas que nós vemos são escritos olhando para o hardware, tá? A maneira como nós escrevemos programas hoje em dia, que vamos treinar, se pegar os livros e ler, eles são mais voltados para o modelo de máquina de Turing. Já o modelo do lambda cálculo é uma programação voltada para a lógica de funções. Você se preocupa com a lógica da função. Você já não se preocupa mais com a memória, você não se preocupa com o processador. Tranquilo, eles são equivalentes. Escrever um programa em um, escrever um programa no outro, eles são equivalentes. O computador aceita normalmente. A diferença é que, como o lambda cálculo não é muito famoso, então ele é muito usado, por exemplo, em técnicas de ofuscação de código. Você quer evitar que alguém leia o seu código, então você escreve em lambda cálculo. Nem todo mundo está acostumado a escrever código em lambda cálculo. E na computação quântica não é diferente, só que nós temos 5 modelos de computação quântica, que é o Turing quântica, os circuitos quânticos. É esse modelo que nós vamos falar aqui durante a apresentação toda, o de circuitos quânticos, é o mais famoso. Temos a computação quântica baseada em medida, aí é o postulado da medida. Temos a computação quântica diabática e a topológica, tá? Mas nós vamos falar dos circuitos quânticos. Por quê? Porque eles são equivalentes. Então, escrever um código para um, você também escreve para o outro. Só muda a maneira de escrever. Os qubits, como eu já falei, que são a unidade básica de memória. Gente, olha, eu deixei esses textos aqui porque o Anderson me falou que está sendo gravado, vai ser gravado. Então é para vocês poderem consultar depois, para ajudar no trabalho de vocês aí. Eu sou um cara muito legal. Então está aqui a unidade básica de memória no computador quântico, é o qubit,
os seus estados são representados dessa forma. Esse símbolo aqui, bonitinho, né, esquisitão aqui, é chamado notação de Dirac, ou notação cat, que esse aqui é um cat. Então aqui é cat 0, ele é representado por esse vetor bidimensional, e aqui o cat 1, esse vetorzinho bidimensional. Não vou entrar nos detalhes da matemática, porque eu não quero aterrorizar ninguém, mas acreditem em mim. Aqui é a superposição ou coexistência quântica, e eu botei a forma matemática de escrever uma superposição. Então, quando nós temos um vetor, um estado, né, psi, nós podemos escrevê-lo, se ele for uma superposição de estados 0 e 1, ele pode ser escrito dessa forma, tá? É a forma que você vai encontrar na literatura, e esse alfa e beta pertence ao conjunto dos complexos, tá, gente? Números complexos. Mecânica quântica, ela está sempre rodando nos números complexos, tá, pessoal? Aqui é só para demonstrar que, apenas para dar um postuladozinho, não é bem um postulado, é apenas para definir que quando a gente diz que o estado psi ele é igual ao estado 0, então a gente está com o bit 0, né, o equivalente ao bit 0. Se ele está no estado 1, ele equivale ao bit 1. E se ele estiver nesse estado aqui, né, esse estado que depois a gente vai ver o nome dele bonitinho, esse cara significa o seguinte, ele tem 50% de ser 0 e 50% de ser 1, tá bom? Isso aqui é a superposição quântica, tá? Você pode entender como superposição quântica, não tem problema, só fazer alfa e beta igual a 1 sobre raiz de 2. Tá? Essa coexistência aqui, ela só existe porque o sistema está isolado. Vocês vão ver um pouco mais à frente, vou dar um spoiler dos próximos episódios, que se houver uma interferência, nós vamos ter erro na medida. Tá? A esfera de Bloch é uma forma visual de enxergar o espaço onde estão definidos esses vetores, tá, gente? Só botei aí para vocês saberem que existe. Não precisa se preocupar muito com ele. Por favor, não surtem aqui. Não surtem, por favor, não surtem. Aqui apenas para eu dizer o seguinte, eu preciso introduzir a ideia de operador unitário, que é esse U aqui. Por quê? Porque esses operadores unitários são os equivalentes às portas lógicas lá da tua computação clássica, entendeu? Eles são como portas lógicas para os estados quânticos. Então, quando você quer um estado quântico, um psi2 aqui, você pega o primeiro estado e opera com uma porta U, tá? Esse U e o dagger, que é esse símbolo aqui, que parece uma faquinha, né? Eles são obtidos através da equação de Schrödinger, tá bom? Que é essa equação aqui. Essa equação, ela é uma equação de evolução temporal, então ela é meio equivalente à segunda lei de Newton, tá bom, gente? Os slides estão passando de boa? Para vocês? Bom, eu vou entender esse silêncio como sim. Sim, obrigado, Diogo. Aqui nós temos vou falar de umas portas mais famosas. É engraçado, eu vou falar de uma outra porta que vai aparecer um pouco mais à frente, mas essas aqui são as mais interessantes, por exemplo, a Hadamard. A porta de Hadamard, ela pega um qubit e coloca ele num estado de sobreposição, tá vendo? Se eu fizer Hadamard com 0, eu vou ter esse estado sobreposto aqui, tá bom? Aqui é um exemplo de um circuito quântico usando a porta de Hadamard. Tá? Esse aqui eu vou falar desse Quirk para vocês, ele é gratuito e é um simulador que vocês podem usar à vontade na internet para testar circuitos quânticos. A porta X, que é definida por essa matriz aqui, ela funciona como uma clássica porta NOT, tá? Aquela porta que se você bota 1 sai 0, bota 0 sai 1. Então é a mesma coisa, tá bom? E de forma geral, se eu pegar um estado geral, ela faz exatamente isso, ela vai manter o alfa e o beta constantes e só vai operar em cima dos qubits, tá legal? Apenas para mencionar, tem outras portas importantes, tem a Z, a Y e a S, e a porta T também. Essas portas são extremamente importantes, elas aparecem em praticamente todos os circuitos quânticos, tá? Quando você está montando algoritmos quânticos, essas portas elas servem como portas fundamentais para você construir algoritmos. Tá? As portas XYZ, elas são conhecidas, e a porta identidade, que é aquela porta 1001, elas são chamadas de portas de Pauli, tá? E elas são bem importantes.
E aí vem aquela questão que todo mundo fala por aí, né? Ah, emaranhamento quântico, o que é essa bagunça? Emaranhamento quântico é apenas a capacidade de exibir as correlações entre os sistemas em estados de superposição. O que significa isso? Aqui tem um exemplo de estados emaranhados, são os estados de Bell, tá? Significa o seguinte: repara que aqui já não é mais só zero, né? É 0, 0, e aqui é 1 e 1. Esses aqui são vetores que estão em espaços maiores do que aquele bidimensional que vocês viram. Um estado emaranhado significa basicamente o seguinte: se você fizer uma medida nesse camarada aqui, ele vai alterar a medida desse camarada aqui, tá bom? Então esses caras, eles estão fortemente conectados. Um estado emaranhado na computação quântica, ele pode ser visto com muitas aspas nisso aí, tá, gente? Para nenhum matemático vir aqui me matar. Muitas aspas, esses caras são muito semelhantes aos primos, aos números primos. Quer dizer, você não consegue dividir um estado emaranhado. Ele só é divisível por ele mesmo. Você não consegue pegar um estado emaranhado e dividir ele. Tá bom? E agora, como se parece, né? Um algoritmo quântico. Bom, vamos falar do Shor, que o Shor foi um dos primeiros. E ele é o terror do RSA. Por que ele é o terror do RSA? Porque o algoritmo de Shor, ele foi desenvolvido para fatorar números inteiros grandes. E o RSA, ele trabalha justamente com isso, com a ideia de pegar dois primos grandes, multiplicá-los e achar um N. Então, se eu conseguir fatorar esse N, eu descubro os primos. Se eu descobrir os primos, eu descubro quem é a chave privada e quem é a chave privada e quem é a chave pública do sistema. Por isso que o pessoal, às vezes você vê algumas manchetes, a criptografia vai matar a computação quântica vai matar a criptografia. É porque ele pode atacar o RSA. Para vocês terem um exemplo do RSA, sabe esse cadeadinho que está aí no link do navegador de vocês agora? Então, esse cadeadinho aqui é porque está rolando um RSA aqui, cara. O SSL, ele usa RSA. Então você usa RSA para muita coisa. Um exemplo, por exemplo, internet das coisas. Tem muita aplicação de internet das coisas que usa como certificado digital para garantir a segurança, eles usam RSA. Agora, imagina se eu quebro o RSA. Olha só o que eu estou fazendo. Entendeu? Olha o drama que isso gera. Aqui nós temos o exemplo do algoritmo de Shor, tá? Aqui são os qubits de entrada, esse qubit é de controle, nós temos as portas de Hadamard, e aqui nós temos uma transformada inversa de Fourier quântica. Nossa, que nome bonito, né? Mas não é muito bonito, não. Vai por mim, isso aqui é um rolê daqueles. E aqui, esses caras aqui são os medidores. O que acontece? Imagina que... Por que eu tenho esses medidores? É porque eles vão me trazer a medida do estado, tá? Do estado quântico aqui. Depois de ter passado por todas essas operações, vai chegar um estado quântico aqui. E esse medidor, ele mede. Mas por que eu tenho que pôr o medidor? Por causa do postulado da observação. Porque se eu entrar um estado aqui que esteja em superposição, lembra que eu falei? Quando está em superposição, você não sabe se é 0 ou 1. Você não tem ideia. Mas ele tem uma probabilidade de ser, ele tem uma maior probabilidade de assumir um dos estados, ou 0 ou 1. Quando eu coloco o medidor aqui, acontece aquilo que os físicos chamam de colapsar a função de onda. Entendeu? O estado vai colapsar para o valor que tem a maior probabilidade, ou o 0 ou o 1. Tá ok? Se tiver 50%, vai aparecer o medidor vai ficar na metade. Tá? Só para ilustrar, o algoritmo de Shor, ele é um algoritmo quântico, e ele determina a fatoração do número n em tempo O de log de n elevado ao cubo. O que é esse O aqui? Para quem não fez a disciplina de algoritmos ainda, esse O é a complexidade do algoritmo de Shor, no caso, e aqui no caso ele mede o tempo de execução máximo do algoritmo. Significa o seguinte, que o algoritmo de Shor ele é menor ou igual a uma constante vezes esse log de n ao cubo. Isso é a definição do Big O, tá? O nome que a gente dá a esse cara é Big O, isso é uma notação, tá? Esse cara aqui é uma notação assintótica, tá legal? Que ele nos auxilia na análise de tempo de execução de algoritmos, tá? Por isso que eu botei aqui.
Para quebrar o RSA, atualmente, se a gente usar uma chave de 2048 bits, eu precisaria de, na média, 3.000 qubits. Um computador com 3.000 qubits para quebrar o RSA atual, de 2048. Para vocês terem uma ideia, os computadores atuais, eles têm na faixa de 50 qubits. Tá? Você pode até alegar que a D-Wave, ela alega que tem 1.000 qubits já. Só que tem um detalhe, os 1.000 qubits dela não são, ela tem lá os 1.000 qubits, mas a maioria não é emaranhado. Então isso já diminui muito o poder de processamento dela e gera muita instabilidade no sistema. Por isso que eles são, volto a falar, são computadores de atividade específica. Tá bom? E eles não conseguem quebrar o RSA. Tá? Ok, tudo bem, tudo ótimo, mas atualmente, onde vocês podem executar os algoritmos? Vamos supor que vocês têm uma ideia maravilhosa e, não, quero executar um algoritmo quântico aqui, quero brincar com isso aqui um pouquinho, porque isso é o futuro, e realmente vai ser, porque a IBM já está até vendendo serviços de computação quântica. Hoje em dia até a Amazon tem lá o sistema de computação quântica deles que você pode contratar. Eu acho que a Azure também tem, lá da Microsoft, estou na dúvida. Um exemplo é o Composer da IBM. Como funciona esse cara? Você se cadastra no site da IBM, tá? E aí você tem acesso a esse Composer, o cadastro é gratuito, 0800. Você tem acesso ao Composer. O Composer é uma ferramenta gráfica, como vocês estão vendo aqui, né? Nossa, que idiota. Botei o slide, estou falando ferramenta gráfica, nossa, redundância. Então você vai, monta o teu circuito quântico todo aqui. Aqui, por exemplo, o cara botou uma porta de Hadamard e um medidor. Então, o que acontece? Você envia quando você finaliza o cara e manda ele executar, o que ele vai fazer? Ele vai mandar para o computador quântico da IBM, um computador quântico real, vai receber o seu algoritmo e ele vai colocar naquilo que a gente chama de filas de jobs, né? Vai submeter a uma fila de jobs. O que a fila de jobs é? Né? É um trabalho. Então, uma fila de trabalho, o que significa isso? Significa que você vai entrar numa fila, vão ter outros algoritmos lá sendo executados. Quando os outros algoritmos forem executados, o seu será executado. Então tem um delay aí para você receber a resposta. Tem esse cara aqui, que é o Quirk. Esqueci de comentar, desculpa, gente. O Composer da IBM, se vocês quiserem fazer uma coisa mais Python, por assim dizer, né, programar direto na linha de comando, você pode baixar uma biblioteca para o Python chamado Qiskit e você programa tudo no Python e mesmo assim você precisa estar logado no computador da IBM e tudo mais, você programa no Python e envia para o supercomputador da IBM, tá? Só que aí você faz tudo lá no Python. E aqui nós temos esse simulador Quirk. O simulador Quirk, ele é legal porque ele é um computador, um cluster, para dizer a verdade, que ele é dedicado a simular efeitos quânticos, mas já aviso, não é qualquer circuito quântico que vai funcionar bem aí, tá? Se você colocar circuitos muito grandes, a taxa de erro também vai ser bem grande, porque, só lembrar do Feynman, os computadores clássicos não simulam muito bem efeitos quânticos, tá? Vocês podem experimentar, vocês provavelmente vão experimentar erros nesse simulador, mas para coisas pequenas, rápidas, eu quero ver aqui como funciona um conjunto de portas, tive a curiosidade de usar uma porta, por exemplo, eu vou falar mais à frente, quero testar uma porta NOT controlada, que é a CNOT, quero testar aquela porta badalada, Toffoli, também, ele funciona bem. Se eu for botar essas portas mais robustas, ele vai funcionar bem, mas se você fizer coisas muito grandes, muito robustas, aí, por exemplo, o algoritmo de Shor, aí a coisa começa a ficar mais complicada para ele, tá? Aqui eu peguei um exemplo, tá, do algoritmo do Bernstein e Vazirani. Por quê? Porque, primeiro, que ele é um algoritmo que tem um ganho linear muito grande, e segundo, que eu quero falar sobre um problema que acontece com a computação quântica. Essas portas aqui, estão vendo? Que tem essa cruzinha aqui, sinalzinho de mais. Ele pega daqui do Q4 e vai até esse sinalzinho de mais com Q0. Essa porta aqui, ela é a CNOT, tá? É um NOT controlado. Bom, engraçado, eu esqueci de colocar isso nos slides para vocês, desculpa, gente. Mas está aqui, acabou que eu coloquei, só não fiz a definição formal dela, como eu fiz nas outras. E o que acontece? Aqui foi
gerado, esse aqui é um exemplo da IBM, você é só chamar ele, pedir para rodar, e aí ele fez essa saída aqui, ó. E aí você vai falar, pô, Renato, beleza, né, mas peraí, ele é um algoritmo, ele deveria dar uma saída o quê? Mas certo ou errado, né? Mas na computação quântica não. Como a gente está lidando com probabilidades, o que acontece? O certo aqui, o resultado correto, calculado na mão, se fizer no braço, esse algoritmo aqui, se você fizer ele na mão, o resultado correto é esse aqui, 1, 0, 1, 1, tá? Com 100% de probabilidade. E ele está aqui, ó, 1, 0, 1, 1. Esse zero final aqui é um outro qubit que não foi usado, tá? Ele mostra todos os qubits, mas só que, como não foi usado, ele mantém ele em zero. Então é 1, 0, 1, 1. Só que ele aparece aqui com um pouco mais de 65% de probabilidade. O que significa isso? Significa que se eu rodar esse cara aí umas 100 vezes, 65 vezes, ele vai aparecer com esse valor correto aqui. E aí aparecem esses caras aqui. Esses caras aqui nós chamamos de degradação. Por que isso acontece? Isso acontece porque pode ter tido uma interferência eletromagnética no computador deles, sei lá, e aí afetou o chip de alguma forma, e aí os estados quânticos colapsaram para valores indesejados, que não eram os corretos, que são esses aqui. Pode ter ocorrido algum erro no meu circuito, também, na montagem do circuito. E existe uma técnica para corrigir isso aqui, tá? É a mesma ideia da computação clássica, que é os códigos, que são os códigos corretores de erro. Só que códigos corretores de erro, eles consomem muitos qubits, tá bom? Você monta, mas consome muito qubit. Mas aí você corrige esses erros aqui. Geralmente é na faixa de 3 qubits para cada 1 qubit de processamento. Por exemplo, aqui tem 1, 2, 3, 4. Tem 4. Então eu vou gastar 12, 3 vezes 4, 12, eu vou gastar 12 qubits só para código de correção de erro desse cara, entendeu? Na média. E o que é uma supremacia quântica? Supremacia quântica é quando o computador quântico é capaz de executar um problema de decisão em um tempo maior, mais rápido do que o seu equivalente na computação clássica. Um exemplo disso foi esse recente da China, que eles fizeram um modelo do Boson sampling, e um supercomputador tradicional, clássico, ele levaria milhares de anos, pelo que eu entendi, para fazer todo o processo, incluindo os efeitos quânticos, enquanto que o deles levou 200 segundos. Então, isso é a supremacia quântica, quando ele consegue executar com muita velocidade, bem mais rápido um algoritmo que um computador clássico demoraria muito tempo. O problema essa ideia, ela fica muito na berlinda por conta do... você teria que executar qualquer comando, qualquer programa. Então tem programas que o computador clássico executa hoje em dia e o quântico não executa no momento, porque ainda não tem uma programação de alto nível para ele. Então tem que tomar um certo cuidado com essa ideia de supremacia quântica por isso, tá? Tem uma discussão ainda muito forte sobre isso. E para fechar aqui, poder liberar vocês para perguntarem, o que temos pela frente? Temos a comunicação quântica, que visa a ideia de substituir nós internacionais de internet por comunicadores quânticos, que são muito rápidos. O recorde atual é da China, de 1.200 quilômetros. Como é que funcionou isso? Eles pegaram 2 fótons, puseram em um estado emaranhado, os 2 fótons, e mandou um fóton para uma cidade e um outro fóton para outra. Lembra que eu falei do estado emaranhado? Que se você faz uma medida num estado, o outro, num camarada, a medida do outro é alterada, então, ele emaranhou esses fótons e mandou os 2 fótons, um para cada cidade. A primeira cidade pegou e mediu o fóton dela. Quando ela fez essa medida, ela alterou automaticamente a medida do outro fóton que estava em outra cidade. Então, é uma forma de comunicação. Não é instantânea, mas é bem mais rápido do que nós temos atualmente de internet. Temos a criptografia pós-quântica. O que é a criptografia pós-quântica? São algoritmos clássicos para computadores clássicos que nós usamos atualmente, né, esses que nós estamos usando, só que são robustos o suficiente para aguentar um ataque quântico. Tá bom? Obrigado, Marcos. Química molecular é um exemplo maravilhoso de uso de computação quântica. Só para vocês terem uma ideia, a molécula de cafeína, ela consome 10 elevado a 48 bits no computador clássico, quer dizer, tem supercomputador que nem roda uma molécula de cafeína, enquanto que
o estimado para um computador quântico seria apenas 160 qubits. Sente a diferença? 10 elevado a 48 contra 160. Então, né? Design de fármacos, não sei se vocês estão sabendo, mas atualmente a ideia vocês devem ter ouvido falar da vacina com RNA, não ouviram falar disso? Então, hoje em dia se fala de fármacos que serão feitos para o seu DNA. Então, por exemplo, não vai ter mais, assim, a ideia o paracetamol, ele é feito para você, ele é feito para o seu DNA, e não adianta você dar esse paracetamol para outra pessoa, porque não vai funcionar, porque ele está feito estruturalmente para o seu DNA. Então, tem essas ideias de design de fármacos voltados para o próprio DNA pessoal de cada um, e também tem a ideia, o que acontece, hoje em dia nós já temos manipulação de fármacos através de docking. No LNCC tem até um portal chamado Doctor que faz isso, que é você mexer, mas manipulação vai faturar. Vai mesmo, cara, mas a gente tem que ter um bom computador, tá bom? Olha o emprego aí pra gente. O que acontece? Os fármacos atualmente, como é que os mais modernos estão sendo feitos? Estão sendo feitos através de docking. É quando você pega uma molécula de um fármaco, aí você quer melhorar ela, o que você faz? Você anexa uma proteína, só que tem que ficar procurando posições que são tipo Lego, sabe? Tem uma posição certa para encaixar uma proteína num fármaco. Eu não sei detalhes, porque eu não sou químico, não sou biólogo, mas lá no NCC nós temos um portal que faz isso, usando o supercomputador, e isso é feito todo com modelagem matemática, tá? Equações diferenciais. Por que equações diferenciais? Porque nós temos equações diferenciais que são extremamente complexas de resolver. Um exemplo é modelagem de clima, é dificílimo modelar clima, principalmente, o professor de física não vai me deixar mentir, modelar turbulência. Modelar turbulência é um inferno. É difícil pra caramba e nem sempre acerta. Por isso que é difícil prever tornados e furacões. Entendeu? Porque turbulências são equações matemáticas extremamente complexas. E inteligência artificial baseada em computação quântica. É para ter medo, né? Mas tudo bem. Estamos aí. Gente, muito obrigado aí pelo convite. Obrigado, Rafael. Deixa eu ver aqui. Pergunta do Rafael. Agora vocês podem perguntar à vontade. Deixa eu fechar essa apresentação aqui. Para vocês poderem ficar à vontade para perguntar o que vocês quiserem. Deixa eu ver aqui. Olá, Renato. Parabéns pela sua apresentação. Operador unitário de computação quântica equivalente às portas lógicas digitais. Sendo considerado, portanto, como uma porta quântica. Minha dúvida é a seguinte: cada porta quântica só consegue tratar um qubit por vez? Não. Você tem portas quânticas que tratam de vários qubits por vez. Por exemplo, a Toffoli é um exemplo. Ela pode tratar N qubits. Ela faz operação de N qubits. Ela pega o qubit de controle, ela pega o qubit de entrada, o A, e soma um produto dos qubits de controle. Tá? Então você pode ter N qubits ali, uma única porta. Só toma cuidado com o seguinte, o operador unitário... Ah, tá, não, beleza, operador unitário. Tranquilo, eu tinha entendido outra coisa, desculpa. Vamos lá, Marcos. Espero ter respondido a sua pergunta, Rafael. Marcos Antônio, existe alguma maneira fácil de converter algoritmos de computação clássica para computação quântica? Olha a pergunta de ouro aí, meu parceiro. Essa é a pergunta que está todo mundo querendo responder. Tem algum outro exemplo de algoritmo que alcançou que alcançou supremacia quântica, ou que tenha pelo menos... Olha, tem o Boson o modelo de Boson sampling, que já alcançou supremacia. Tem o de fatoração criado pela Google, tá? Que eles conseguiram. E aí o pessoal agora está testando várias opções. O que tem pelo melhorado tem coisa. E por fim, quanto tempo você acha que a computação quântica chega para nós? Olha, cara, eu vou ser honesto contigo. Eu acho que a computação quântica, ela já está aí. Se você parar para olhar, ela já até que está aí, sim. A IBM já faz algumas coisas com ela, só que o problema é que ainda não temos muitas aplicações devido justamente ao número pequeno de qubits. Nós temos 50 qubits no máximo, então não é muita coisa. E o que acontece? Existe um problema que hoje em dia, quando a gente programa, nós usamos programa o quê? De alto nível. Você não programa em assembler. Você não fica pondo portinha lógica na plaquinha e testando. Só se fizer lá técnicas digitais lá na engenharia eletrônica, na técnica eletrônica, você vai fazer isso. Mas, para programação, nós usamos o quê? Programação de alto nível. O que falta
Eu acho que o que falta ainda para a computação quântica é existir uma programação de alto nível, onde aquele monte de portas lá que eu mostrei para vocês, lá do algoritmo de Shor, lembra? Que tem transformada de Fourier quântica inversa. Esses caras, quando a gente tiver uma camada de abstração para esses caras, que aí eu acho que a computação quântica desponta mesmo, vai chegar para o tecnólogo, para nível técnico, tranquilamente, porque o problema atual é que para programar esses caras, você tem que ter tem que ter uma noção forte de matemática, um pouco de física, e isso ainda é um complicador para popularizar a programação quântica em si. Tá ok? Espero ter respondido. Há alguma possibilidade de no futuro existir computadores quânticos domésticos? Eu acredito que sim, tá, Vitor? Porque está tendo uma corrida gigantesca na área de física aplicada. É... Os alunos adoram matemática. Assunto complexo. O assunto é bem complexo. É complexo mesmo, cara, trabalhando nos números complexos. Está tendo uma corrida agora à procura de materiais supercondutores que estejam em CNTP, né, condições naturais de temperatura e pressão. Porque você viu ali, né? A gente precisa baixar a temperatura a 15 milikelvins. Quem é que vai ter um sistema de criogenia em casa? Você tem um sistema de criogenia em casa? Eu acho que não, né? Quem tem lá é o Walt Disney, né? Pelo que o pessoal fala. Mas eu acho meio difícil. Então, o que acontece? Assim que tiverem supercondutores a temperatura normais, aí eu acho que, cara, vai ter notebook quântico aí para todo mundo. Outra dúvida, corrija-me se eu estiver errado, mas creio que se comunicar com o computador quântico são usados computadores digitais. Então, cada qubit deve ser convertido em bits. Isso realmente acontece? Sim, Rafael, isso acontece. O que acontece... lembra que eu falei que a gente associa o qubit 0 ao bit 0? Então, é ali que você faz a conversão, tá ok? Tranquilo, Rafael? Vamos lá, Rubens. O que dificulta o aumento na quantidade de qubits em computadores quânticos? O controle de ambiente? Exatamente, Rubens. Esse é um dos fatores, o controle de ambiente, e você ter um substrato que seja um você tem um substrato que suporte um número grande de interseções sem ele entrar em colapso físico, tá? Esse que é o grande problema. No momento é a questão da física do substrato. Tabelas aqui para os qubits? Não tem não. Que eu saiba, não vi. O que você pode dizer é o seguinte, o que você tem é um computador que traduz, por exemplo, dados que chegam na rede, por exemplo, no caso da IBM, ela recebe os dados vindo do Composer. Aí ela traduz isso da rede, da internet, ela traduz para a forma de algoritmo quântico e manda para os qubits. Tá? E você tem isso. Quando os computadores quânticos se tornarem mais populares, você acha que eles vão substituir os computadores clássicos ou cada vai ser usado com um objetivo diferente? Então, Rodrigo, eu acho, é minha opinião, tá? Isso já é meio achismo meu, tá? Porque a gente nunca sabe como é que vai ser, como é que o ser humano trabalha nessas questões, principalmente no futuro. Eu acredito que nós vamos ter os dois trabalhando em paralelo, porque por enquanto, computação quântica é algo extremamente caro e deve se manter caro por muito tempo. Então eu vejo que a gente talvez trabalhe, por exemplo, quer ver? Eu trabalho com meu computador normal, meu notebook, tranquilo, mas, por exemplo, eu quero fazer um processamento quero processar uma quantidade enorme de dados, aí a gente pode ter um computador quântico disponível numa empresa, por exemplo. Eu quero fazer uma busca grande num banco de dados não indexados. Hoje em dia, para fazer isso, você usa aquele PageRank do Google, que é uma pesquisa em bancos de dados não indexados. Aí o computador quântico ele entraria com aquele algoritmo que eu falei, do Groover, que é mais rápido ainda. Então, as pesquisas ficariam bem mais rápidas. Eu acredito que até seja a ideia da Google para o futuro, é colocar o computador quântico dela para fazer buscas na internet. E como ele é muito rápido, né? Então vai turbinar lá o Google, o Gmail e a turma toda, né? Oi, pessoal. De nada, Rodrigo. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu acho que não. Então,
O Diogo. Bom, se vocês tiverem interesse em bibliografia, tem um livro do Nielsen Chuang de computação quântica. Tem bastante matemática, aviso logo, mas dá para você ler sem se estressar muito. Se você quiser só dar uma lida, entender um pouco mais conceitos básicos e não se pegar tanto com a matemática. A capacitância parasitária é o seguinte, Diogo. Sabe linhas de alta tensão? O que acontece? Quando você tem linhas de alta tensão sofrem de capacitância parasitária, e o que significa isso? Significa o seguinte: você não pôs nenhum capacitor no teu circuito, mas, por exemplo, no caso de uma linha de transmissão de alta tensão, que sai lá da subestação e vem para... sai lá de Itaipu e vem para a tua cidade, para a cidade onde nós moramos, essas linhas, aquelas redes autonas gigantes, o que acontece? Eles passaram a transmitir em corrente contínua, porque quando eles colocavam em corrente alternada, acontecia o que chama-se de capacitância parasitária. O que é isso? A corrente elétrica passa no fio, e como ela fica alternando, o que acontece? E entre o fio e o chão, né, a terra, o aterramento, né, a terra, existe um vão de ar muito grande, e o ar é um material dielétrico, quer dizer, ele isola campo magnético. O que acontece? Aquilo ali acabava gerando um capacitor gigantesco por causa da frequência da linha de transmissão. E isso gera muita perda elétrica. Tá? No caso de circuitos microscópicos, no caso de substrato, quando você tem um chip que tem circuitos muito pequenininhos, se eu coloco duas linhazinhas paralelas no meu chip, bem pequenininhas, e como a gente trabalha com frequências muito altas, na faixa de gigahertz, o que acontece? A diferença de potencial entre essas duas linhas acaba gerando, e também por causa da frequência, acaba gerando uma capacitância parasitária entre essas linhas. E essa capacitância parasitária, ela cria um capacitor que não foi desenvolvido para aquele circuito, entendeu? E ele acaba atrapalhando o desenvolvimento do circuito. Tá ok, Rafael? Rafael, Diogo, espero ter respondido. De nada, Diogo. Rafael, qual o nome do livro dos autores? Coloca aqui no chat. Tá, é o Nielsen Chuang. Deixa eu procurar aqui o nome certinho. Nielsen Chuang, tá aqui, ó. Nielsen Chuang. Deixa eu botar aqui para vocês. Quantum Computing, Quantum Computation, and Quantum Information. Nielsen Chuang. Quais são... O Rafael, coloquei para vocês aí no chat, tá? Leonan, quais são os supercondutores utilizados em processadores quânticos? Cara, essa pergunta foge da minha capacidade de inferência. Eu não sei quais são os materiais exatos que eles usam lá para supercondutores, tá? Eu posso fazer uma pesquisa aqui, mas não mas eu realmente não sei essa informação. Desculpa, Leonardo. Se quiser, eu posso pesquisar e depois mando por e-mail para você. Sérgio Grafeno vai para a quântica igual dizem que vai para a clássica? Foi mal, Leonardo. Bom, aí, cara, eu já não... O Diogo, essa parte é como eu falei para o Leonardo, essa parte de substrato, esses detalhes de materiais já foge um pouco da minha capacidade. Realmente eu não cheguei a ler sobre isso, então eu não vou... Eu não tenho aptidão para falar sobre, para opinar sobre essa sua pergunta, Diogo. Desculpa mesmo. Obrigado, Leonardo. Bom, alguma pergunta aí? Renato, escutando? Tô te ouvindo. É que nós, o pessoal da comissão sempre pede para encerrar depois de 1 hora, porque vai ter outra palestra logo em seguida. Sim, fechamos no horário, 11 horas. Tá. Aí se o pessoal tiver dúvida, se o pessoal depois me encaminhar, aí eu passo lá para o Renato depois. Obrigado, Ana.
Aí eu vou... Deixa eu ver aqui. Aí eu vou, no caso, parar a gravação, para encerrar aqui. Aí agradeço o Renato aí, um velho amigo aí, de longa data. Eu que agradeço a vocês aí. Vou interromper a gravação.